e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem deixado nós fazermos em nome da adoração ao teu santo nome. Esse momento, Pai, é um território santo. Que não sejam as minhas vontades, nem os meus desejos à frente da tua palavra, mas que seja unicamente a tua palavra, inerrante, inefável, infalível, sendo dita aos corações dos teus filhos, para que nós possamos nos transformar dia após dia, conforme a imagem do Filho. Confronta-nos e nos conforte com a tua palavra. E que essa semana, Pai, essa palavra possa ecoar em nossos corações, no café, no almoço, no jantar, na mesa. Que essa palavra possa ecoar em nossas mentes, nos trazendo cura, nos trazendo libertação, para a tua honra, para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paulo, depois de declarar que o juízo de Deus é inevitável, como nós dissemos na quarta-feira, Paulo passa a tratar do caráter justo desse juízo. Porque quando a gente lê o texto, a gente fica desconfortável em ver e ler sobre um Deus que se ira. Mas agora, do versículo 4, do versículo 5 ao versículo 11, Paulo passa a tratar do caráter justo desse juízo. E aí ele diz, lá no versículo 5 do capítulo 2, que a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Lá está escrito: mas segundo a tua dureza e coração impenitente,
acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, pode não chegar hoje, pode não chegar amanhã, só que a demora desse julgamento não diminui o peso da sentença. Por conta da dureza e coração impenitente. Sabe o que tem que fazer? A boleira faltou hoje, mas quantos de vocês sabem fazer um bolo de banana bem feito? A Dedé faz um bolo de banana. Rosana, eu não sei fazer um bolo. Sabe fazer, Shirley? Bolo de banana? Pois bem, então eu vou te ensinar como você faz um bom bolo de banana. Sabe como que você faz um bom bolo de banana? Oi? Compra da Kelly. Mas para você fazer na sua casa um bom bolo de banana, porque esse você vai comprar feito já, você pega a receita. Não é assim? Então, tá lá a receita, e aí você faz um bom bolo de banana, porque você vai vendo passo a passo do bolo de banana. Então tá lá a receita. Alguém já errou para você não precisar errar mais. Alguém já passou a medida do fermento, alguém já passou da medida da farinha de trigo, mas agora tá lá 2 colherzinhas de fermento, tanta de farinha de trigo, 2 ovos, 1 copo de óleo, tá lá certinho. Então você segue a risca a receita que tá lá. E Paulo aqui está falando sobre aqueles que têm dureza e coração impenitente. Por quê? Porque a receita está na frente dele, mas ele nega a verdade. Os textos anteriores falam que ele suprime a verdade. Ou seja, para eu ter sucesso num bom bolo de banana, eu sigo a receita. Para eu não viver a ira de Deus, eu sigo a Bíblia. É uma receita para uma vida de santidade. Mas eu suprimo a verdade, eu não olho para a Bíblia. Contar com a bondade e a paciência de Deus, como se o seu propósito fosse encorajar a permissividade e não a penitência, é um sinal evidente de endurecimento espiritual. Ah, Deus é bom. Isso é filho de Deus, né? Boaz, vem aqui, por favor. Vou falar no ouvido para não fazer passar vergonha, tá, gente? Deus é bom. Eu vou fazendo, e Deus é bom. Não tem problema. Significa que estamos acumulando alguma coisa para nós, não algum tesouro precioso, mas a terrível ira divina para o dia do julgamento. A ira é aqui invocada sobre o crítico moralista, como já fora invocada sobre a humanidade em geral, lá em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 18. Essa ira acumulada será executada no dia do juízo.
Porque esses críticos moralistas, eles perverteram a bondade de Deus, fazendo dela uma desculpa para continuarem no pecado. Não adianta cantar, dar o dízimo, dar oferta, vir para o culto, estar no domingo, estar na quarta e continuar uma vida de pecado. Você está acumulando para si a ira de Deus. E ela pode não chegar hoje, mas ela vai chegar. Assim, tornaram-se mais impenitentes e mais endurecidos. Longe de afastar a ira vindoura, essa atitude enche ainda mais a medida do cálice de Deus. Mesmo que esse moralista não sofra no presente a manifestação do juízo, como no caso do pagão imoral, como lemos lá em Romanos no capítulo 1 e 24, o 26, o 28, ele enfrentará o inevitável julgamento de Deus no dia do juízo. Vai chegar o seu dia. Não faça isso, porque isso desonra a Deus. Isso está desonrando, e às vezes a gente não entende o que é desonrar a Deus. Mas Paulo, no capítulo 1, ele está dizendo, eles desonram a Deus com os seus próprios corpos, com o que é para ser templo do Espírito Santo. Eu vou desonrando a Deus um dia, desonrando a Deus 2, desonrando a Deus 3, 30 anos, 35 anos, desonrando a Deus. Desonrando a Deus, aí eu acordo, eu respiro. Mas Paulo está dizendo no versículo 5: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Tudo que fazemos na vida tem consequências eternas. Tudo o que falamos ou fazemos representa um investimento para o bem ou para o mal no banco da eternidade. Tudo. A vida não se encerra com a morte. Ou nós estamos acumulando e estocando bons tesouros no céu, ou acumulando a ira para o dia do julgamento. No versículo 6, Paulo diz: o juízo de Deus é individual, ele é intransferível e absolutamente justo. Lá no versículo está escrito que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. São textos que eu não precisaria nem explicar, porque ele está claro. O bolo vai desandar se você não seguir a receita. Está aqui. Paulo não está ensinando salvação pelas obras aqui. Paulo está salientando a imparcialidade de Deus com a relação a judeus e gentios. O julgamento divino é pessoal, é individual e intransferível e absolutamente justo. Não adianta
ir na rede social chorar suas mazelas, porque Deus está dizendo: segue a receita. O que o homem semear, isso colherá. O seu malfeito cairá sobre a própria cabeça. Esse é o princípio da justa retribuição, no qual se fundamenta a justiça. Todo homem será julgado pelo seu procedimento. Essa verdade é ensinada em todas as Escrituras. Eclesiastes, capítulo 11, abra sua Bíblia. Eclesiastes 11. Leia aí o versículo 9. Alegre-te, jovem, na tua juventude. Toma prazer em teu coração nos dias da tua mocidade. E anda no caminho do teu coração, e na vista dos teus olhos. Saiba, porém, que sobre todas estas coisas te trará Deus a juízo. Se você quiser, pode ler o 12 também, Douglas. Tira, pois, a ira do teu coração e aparta o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Mateus, capítulo 16, e o versículo 27. Isso aqui é Jesus Cristo falando. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Às vezes eu vejo pessoas falando que o Deus do lado esquerdo da Bíblia é o Deus mau, o Deus bravo, e o Deus do lado direito da Bíblia é o Deus bonzinho, o Deus tranquilo, um velhinho que se aposentou e está amando, está tranquilão. E eu pergunto para ele: você leu o lado direito até o fim? Você leu o Apocalipse até o último capítulo? Olha o que está lá falando do seu Deus. O julgamento, ele não será coletivo, mas pessoal. Por quê? Para tirar da sua boca essa falar, todo mundo faz. Todo mundo vai para o inferno. Se não houver arrependimento, você também. O pai não será julgado no lugar do filho, nem a esposa no lugar do marido. Cada um comparecerá diante de Deus para prestar contas da sua própria vida. E são textos bíblicos como esse que contrariam todos os hereges que defendem falsas doutrinas como a maldição hereditária. São textos
Textos como esse que provam veementemente o contrário de teorias antropocêntricas como a do alemão Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, técnica terapêutica de cura emocional e solução de conflitos nos relacionamentos. Agora, abra sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 18 e o versículo 20. Olhe lá o que o profeta está sendo usado por Deus para falar ao povo. O texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 diz assim: o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Para de falar, eu peco por isso e por aquilo, porque o meu pai fez isso, porque a minha mãe fez isso. No justo juízo de Deus, você vai pagar pelo seu pecado, e a sua mãe pelo pecado dela. Você pode ir em 1000 Neus e Tioca, nada vai te livrar de você pagar pelo seu próprio pecado. Nada. Nem aquela heresia de regressão, nem aquela heresia de palavras confissionais, de palavras de positiva, nada. E não para por aí. Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 13, o profeta diz assim, Ezequiel, capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 13. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os seus dias de fluxo. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou com garantia num empréstimo. Não comete roubos, mas dá a comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele homem é justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Agora o versículo 10 ao 13 tem a tréplica. Suponhamos que ele tem um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando o lucro e cobra juros.
haverá de viver um homem desses? Não. Por todas estas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será o culpado por sua própria morte. O julgamento de Deus é intransferível, é pessoal. Deuteronômio, no capítulo 24 e o versículo 16, está escrito: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, por seu próprio pecado. Mas André, isso é a lei. Isso é a Torá. Então, vamos adiante. Dias depois do Pentecoste, igreja primitiva, numa negociação imobiliária, que a igreja não tinha nada a ver com aquilo. Chega Ananias e Safira, depois de uma negociação, e mentem para o apóstolo Pedro. Veja só, como diz lá em Atos, primeiro o esposo chega e usurpa a confiança do apóstolo. Pedro olha para ele e fala: por que você mente para o Espírito Santo? Morreu. Se ela foi manipulada pelo esposo, se ela não foi manipulada pelo esposo, ela teve a oportunidade de dizer a verdade. Mas lá chega a Safira, Pedro pergunta para ela: você está de acordo com essa negociação de Pedro? Sim, foi assim que aconteceu. Olha, os mesmos moços que levaram teu esposo morto há 3 horas atrás, serão os mesmos que irá levar você. Porque o juízo de Deus é intransferível. Os ímpios serão punidos por causa e de acordo com as suas obras. E preste bem atenção: os justos serão recompensados não por causa mas de acordo com suas obras. No julgamento divino haverá penalidades e recompensas eternas. Olha o que está escrito nos versículos 7 e 8. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Paulo traça uma antítese entre a perseverança na prática do bem e a desobediência à verdade,
conjugada com a obediência à injustiça. Vocês são obedientes aos seus ídolos. Vocês são obedientes à injustiça. Essas duas condutas opostas, elas produzem resultados opostos. A prática do bem que aplica a buscar a glória, a honra e a incorruptibilidade que resulta em vida eterna. Mas os facciosos que se entregam a desobedecer a verdade e obedecer à injustiça, colhem ira e indignação. Mateus, capítulo 25, o versículo 46. Chegamos em uma parte tão difícil do texto de Romanos. E eu vou dizer para você, daqui para frente, só piora. No dia do juízo haverá bem-aventurança entre a condenação eterna, alegria indizível e choro e ranger de dentes. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. Lá no texto está escrito: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então não venha me dizer que Deus ama todo mundo. Não. Porque Ele me ama e Ele te ama. Porque Jesus Cristo atraiu eu e você. Jesus Cristo atraiu a gente e nos livrou da ira de Deus. Não é isso que está escrito lá em Efésios? Éramos todos filhos da ira de Deus. Todos filhos da ira de Deus. Todos. Mas Ele olhou para você e te atraiu e te puxou. O pecado é a causa da morte. E talvez retorça aí na sua mente, mas o pecado é a causa da morte, não a eleição ou a predestinação, nem falta de conhecimento ou ignorância de Cristo, mas o pecado voluntário, propositado, a desobediência à lei, a inconformidade com a luz. Isso é que ocasionará a morte. Arrependa-se dos seus pecados. Não, hoje não. Amanhã, quem sabe? Arrependa-se dos seus pecados. Mano, deixa eu falar, deixa eu arrumar minha vida. Depois que eu arrumar, a gente... Os versículos 9 e 10, Paulo deixa claro para nós. Ele diz que a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Tribulação e angústia
virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, a judeu primeiro e também ao grego. E o texto continua: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Agora uma pergunta para você, e eu já estou encerrando. Se a salvação é pela fé, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, e não pelas obras, Romanos 3 e 28, porque os homens serão julgados pelas obras? Seria uma contradição em Paulo? Porque é a mesma carta, parece que ela destoa. Lá em 1,16 ele fala que a salvação é pela fé. No 13,28 ele diz, e não pelas obras. Existe uma contradição? Não existe contradição. Porque no julgamento das obras, ninguém alcança nota suficiente para passar no teste. Mesmo aqueles que recebem aplausos dos homens não passam no crivo da perfeição exigida pela lei. Tiago capítulo 2, o versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Gálatas capítulo 3 e o versículo 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então todos os homens fazem o mal e todos merecem tribulação e angústia. Os que praticam o bem o fazem em virtude da graça de Deus, que opera em nossos corações. Deus não tem dois pesos e duas medidas em seu julgamento. Judeus e gregos serão julgados sobre o mesmo critério, que receberão recompensas ou penalidade de acordo com suas obras. E o teólogo John Stott diz assim, que a presença ou a ausência da fé salvadora em nosso coração se evidencia pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossas vidas. Eu vou repetir: a presença ou a ausência da fé salvadora em nosso coração se evidencia pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossa vida. Esses dias eu vi uma situação muito interessante. Muito interessante. Eram por volta de 2 da manhã. Eu ouvi uma briga de casal. E o esposo chamava a esposa de tudo quanto era nome. E amaldiçoava a filha. E dizia que ia matar todos dentro de casa.
Foi horrível. Mas quando foi pela manhã, estava tocando uma música e ele estava no chuveiro cantando: Deus me ama e o seu amor. Você vai para o inferno se você não se arrepender dessa vida maldita, mesmo cantando músicas que têm o nome de Deus. Porque o evangelho não é para emocionar ninguém. Por isso que nós somos contra músicas antropocêntricas, que trazem sentimento de eu sou o coitado dessa vida, eu não mereço isso. A fé autêntica e salvadora resulta invariavelmente boas obras. Tiago capítulo 2, o versículo 18: mas alguém dirá, você tem fé? E ele diz, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A minha obra não me salva, mas são as minhas boas obras que sinalizam que eu tenho fé dentro do coração. Gálatas capítulo 5, versículo 6: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Eu quero que você reflita sobre isso. Uma fé que não se expressa em obras seria uma simulação e uma paródia da fé. De fato, não seria fé. Porque Deus sabe que eu sou salvo pela fé, porque foi Ele mesmo quem gerou essa fé em mim. Mas o mundo só sabe que eu sou salvo pela fé através das obras que eles me vêm fazendo. E o versículo 11, finalizando isso, Paulo deixa claro que não há imunidade especial no julgamento divino. Lá está escrito, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O argumento de Paulo é que tanto os gentios devassos, quanto os judeus moralistas, terão de comparecer perante o tribunal de Deus. Ambos serão julgados pelo mesmo critério, e Deus não inocentará o culpado, seja ele judeu ou grego. Para Deus não há acepção de pessoas. E o próprio Deus disse para Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 10, o versículo 17: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Atos 10 e 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. É impossível subornar esse juiz. Cuja sentença está rigorosamente de acordo com o caráter e não é afetada por estado e condição externa.
como nacionalidade, sexo, riquezas ou sabedoria. O texto é claro. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. E aqui fica o meu apelo a você: persista em fazer o bem. Porque se você não persistir em fazer o bem, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Ô Bruno. Pai, nós estamos na Tua presença e nós pedimos perdão dos nossos pecados, Pai. Mais uma vez, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Pai, nos ajuda a persistir em fazer o bem, mesmo quando nós não estamos sentindo de fazer o bem. Eu não quero viver uma vida de loteria. Perdoa os nossos pecados e gera em nós, Pai, um coração adorador. Nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos de mudanças dentro de nós. Nós necessitamos de intervenção divina nos nossos comportamentos, que foram afetadas com o passar do tempo por traumas, por falas, por comportamentos de amigos, de pai, gerou em nós ainda mais pecaminosidade. Pai, nos perdoa, nos perdoa. Nos perdoa. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,
Senhor Jesus, põe em mim teu coração, Cante em nome de Jesus. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de